Nesse monte eu falei, Deus, se o Senhor existe, um dia eu quero te conhecer. Nesse vídeo você vai ver o testemunho fortíssimo do que Deus fez na vida do pastor Antônio Júnior. Se você gosta desse conteúdo, te peço que se inscreva no nosso canal e deixe seu like nesse vídeo. Então foi uma infância maravilhosa, né? Muito saudável. E aí então você tinha perguntado como é que foi, né? O meu começo. Quando eu tinha ali uns 10, 12 anos de idade, uma vez eu tive uma experiência com Deus. A gente sempre foi católico, né? Mas a gente ia também em centro espírita. Então eu cresci nesse ambiente, uma família muito estruturada, tive uma ótima educação, né, dos meus pais. E resumindo, eu tinha tudo para dar certo. Mas, como eu disse, eu tinha lá essa idade mais ou menos, 10, 12 anos, e eu fui com meu tio e com meu irmão, pelo que eu me lembro. E a gente foi no monte lá perto da nossa cidade. E em algum momento ali a gente parou em cima daquele monte, ficamos olhando a paisagem. E aí eu pensei em Deus. Do nada, ninguém me falou nada. Nunca tinha lido. Foram lá para rezar, não? Não, ficamos só olhando a paisagem. E eu vi a natureza, né? E a Bíblia fala que a natureza revela a glória de Deus. E o que acontece? Naquele momento eu pensei, tem que existir um Deus que criou isso aqui tudo, cara. Não pode ser coisa do ser humano, né? E aí naquela hora, cara, só de refletir isso eu senti uma paz muito grande. Mas eu não contei pra eles e guardei aquilo comigo. E um tempo depois eu fui pro Rio de Janeiro, o nosso tio morava lá. E aí teve uma noite que eu não conseguia dormir, cara. E aí eu ali sozinho lembrei de Deus de novo. E aí eu falei com Deus, lembrando uma coisa, nesse monte eu falei, Deus, se o Senhor existe, um dia eu quero te conhecer. E aí eu senti essa paz, sabe? E aí eu tava lá no Rio de Janeiro, nesse outro episódio, e eu pensei em Deus e senti uma paz muito grande, cara. Eu não sabia explicar o que era. E não contei nada pra ninguém. E eu sabia que tinha vindo de Deus, mas como encontrar Deus? Onde que Deus está? Será que está em qual religião? Como encontrar o caminho? Então, essas foram as experiências que eu tinha. Não era de ler Bíblia? Nunca tinha lido. Nunca. E eu li pela primeira vez, comecei a ler com 18 anos, quando eu já estava ouvindo já do Evangelho, né? E aí a minha adolescência foi como a maioria dos jovens aí, né? Fui conhecer as coisas do mundo e meus pais ficavam doidos, né, cara? Porque não ensinaram nada disso, mas eu não sabia, existia um vazio dentro de mim, cara. Um vazio existencial. Tinha que ser preenchido. Então eu não conseguia perceber isso, mas eu queria preencher com essas coisas. Então, lá para os 15 anos mais ou menos, interessei muito por rock. E aí comecei a gostar de rock e, ao mesmo tempo, gostei de esoterismo. Então, e aí um dia eu cantando lá na escola, e tinha uns amigos meus que falavam, Juninho, você canta bem, cara. Cara, vamos montar. O que você acha de nós montar uma banda? Aí montamos uma banda de punk rock. Aí nós tínhamos planos, cara. E de repente tudo começou a não encaixar mais, sabe? Mas antes disso, o que aconteceu? Quando eu tinha uns 16 anos, era a época do ICQ. Lembro. Bate-papo da UOL, né? Então, eu acessava muito o bate-papo. E aí teve um dia que eu pensei, eu falei, nossa, eu preciso de uma namorada, cara. Eu era boca virgem ainda, né? 16 anos. Aquilo era uma caretice tremenda, né? E aí eu pensei e eu falei, Deus, em pensamento assim, você podia arrumar uma namorada pra mim. Aí eu entrei numa sala de bate-papo lá, de São Paulo. A primeira moça que eu conversei, por fim a gente foi, né, gostando do papo ali, fluindo. E aí eu já queria conhecer a moça. Eu perguntei, de onde você é? Ela falou, sou de São Sebastião do Paraíso. Eu falei, não é possível. Eu moro aqui, ué. Então foi muita essa coincidência, né? Sabe? E aí, por fim, eu conheci essa moça e começou a dar certo, né? A gente começou a namorar. A família dela era de candomblé, dessa religião. Mas pra você minha família não era um problema? Ou era porque eu era espírita também, né? Então tem uma linha... Assim, eles falam que é a mesa branca, a mesa, né, que não é preta e tal. Então minha família ficou um pouco assustada, até mesmo porque eu era extremo, né? Então a minha família assustou um pouco, mas comecei a frequentar com eles e tal. Aí nós fomos num centro, na cidade de Caldas, uma vez. E ali se materializou, né, a entidade ali na pessoa. Em quem? Nos pessoal que tava tocando o zabatuque. Tá. E um deles veio conversar com a gente. E aí, cara, ele só falava coisa boa, sabe? E ele falou, rapaz, tira esses brincos aí, cara. Seu pai não deve gostar. E ele falou, vocês formam um casal tão bonito.
né? Hoje em dia, tanta gente se divorciando, né? Tanto casal separando, mas o cara dava uma cisada que eu não entendia, cara. Sabe? Hoje eu entendo, sabe? O inimigo é que destrói mesmo, né? Ele veio pra destruir relacionamentos, né? Isso era o quê? Era uma forma de te pegar com coisas boas? A Bíblia diz que Satanás, ele se disfarça de anjo de luz, né? Então, ele não vai vir de uma forma aterrorizante, senão a gente ia identificar primeiramente e depois ia fugir disso, né? Então, ele sempre vem de forma, né, disfarçada. E aí ele falou assim, olha, eu vou dar o meu nome para vocês. O dia que vocês precisarem de ajuda, é só me chamar que eu resolvo qualquer coisa. E ele falou o nome? Falou. E eu guardei esse nome, cara, por uns 2, 3 anos, sabe? Não falava para ninguém. Por quê? Aí eu me converti logo em seguida, né? Tá. E aí o que aconteceu? Naquela semana seguinte, cara, que nós fomos nesse especificamente. Tá. A seguinte foi a pior da minha vida, cara. Por quê? O que aconteceu? Pensamento de morte o tempo todo. Mesmo? Invadindo? Eu achava que a qualquer momento, se eu andasse na rua, um caminhão ia me pegar, um carro. E eu cheguei a escrever uma carta despedindo da minha família, sabe? Nossa, e eu tinha uma frustração comigo, que era o seguinte. O meu pai sempre foi um empresário. Muito bem sucedido, muito empreendedor, sabe? E ele soube lidar muito comigo. E eu agradeço a Deus, cara. Inclusive, hoje ele é o que mais acompanha meus vídeos. Vixe, assiste todos, né? Que eu coloco. Só que ele queria que eu tocasse a carreira dele. Meu pai sempre foi fotógrafo, né? Por mais de 45 anos. Manja muito de fotografia. E eu nunca consegui, cara, aprender a tirar foto. E nunca consegui filmar um casamento. Então, aquilo pra mim era muito difícil, sabe? E o que acontece? Aí eu escrevi essa carta, esses pensamentos de morte o tempo todo. E aí eu pensei, eu vou chamar essa entidade. Cara. Entendeu? Eu vou chamar porque eu tô precisando de socorro, cara. Bom, aí o que acontece? Eu fui pra casa e quando eu entrei no quarto, cara, pra chamar, eu senti alguma coisa. Tava decidido. Eu senti alguma coisa falando pra mim, não faz isso que não é de Deus. Isso que foi um pensamento. Alguma coisa falou isso pra mim, cara. Mas hoje eu vejo que já era Deus, claro, sabe? que é Deus. Através do Espírito Santo me chamando pra não fazer isso. Eu não sabia. A mãe do meu pai, ela era católica, fervorosa e tinha muito problema de saúde. Um dia, uma irmã orou por ela, uma irmã da Igreja da Graça. E, cara, ela melhorou absurdamente, teve uma melhora muito grande e ela se converteu. E ela, então, ela ia lá no meu quarto, e lá no meu quarto era doidão que nem assim, né? Pelo menos o armário lá de casa. Cheio de coisa. Cheio de gnomo. Onde eu ia, tinha que comprar um gnomo, uma bruxa. Mesmo? Um mago. Eu gostava demais de esoterismo. Incenso queimando dentro do quarto, dentro do armário. Minha mãe ficava doida. Eu já ouvi tantos testemunhos de mãe chegando pra mim dizendo que o filho... Ela acreditou agora que o filho pode ser salvo. Porque se Deus fez comigo... pode fazer qualquer um, claro. Entendeu? Eu acredito que é porque a minha avó já estava orando por mim, sabe? Eu não sabia disso, era muito recente ainda. Mas quando ela chegava de frente ao armário, ela falava, Juninho, eu posso orar pelas suas coisas? Eu falava, avó, pode orar aí, né? E ela orava. Ela talvez imaginasse que Deus já estava agindo ali, sabe? Eu vou te explicar por quê. Primeiro porque ela não via mudança nenhuma externa em mim, nada acontecendo em mim que pudesse demonstrar que eu estava sendo tocado por Deus. Mas ali foi um toque de Deus para eu não chamar. De repente essa moça me liga. Eu não lembro se foi no mesmo dia ou no dia seguinte. A minha ex-namorada. E ela me ligou chorando e falou, vem aqui que eu preciso conversar com você. E nós tínhamos planos, né, para casar, tudo. Sim. E apesar de ser minha primeira namorada, mas, né, quando eu cheguei lá, cara, ela falou assim, olha, não sei explicar, mas eu tô vendo a minha mãe, cara. E a mãe dela já tinha falecido. Já fazia uns 5 anos. E ela falou, eu tô vendo a minha mãe no quarto, no corredor. E ela falou assim, tô com uma dor de cabeça muito grande. Não sei o que é. E outra coisa, eu acho que não vai dar certo a gente continuar. E ali ela rompeu o namoro. Quando eu estava indo embora da casa dela, eu lembro direitinho, era uma rua escura. Inclusive eu tive vários livramentos na minha adolescência, porque eu tinha essa banda de rock e a galera tinha muito ciúme, inveja, sabe? Porque eu sempre vim de uma família muito boa, o pessoal da minha banda também era bem de condição, assim. E na época da nossa cidade tinha muito skatista. Tá. Entendeu? Então, eu cantava bem, né? Relativamente bem. E muitos caras queriam me pegar, entendeu? De porrada? De porrada. Então, Deus já me deu vários, né, livramentos. E resumindo,
quando eu estava indo embora da casa dessa ex-namorada, Depois de tomar eu um me pé na lembrei. bunda, né? Quando eu estava indo embora, eu lembrei daquela oração que eu fiz, que eu tinha feito. No monte lá? Não, pedindo para Deus me dar uma namorada. Lembra? Lembro, e aí? E aí, eu agradeci a Deus, rezei o Pai Nosso, a única oração que eu sabia fazer. E depois que eu orei o Pai Nosso ali, eu ouvi a voz de Deus. Foi a vez mais forte que eu já ouvi até hoje. E ele falou o seguinte: meu filho, você tem muito valor para mim e você ainda vai ver a grande obra que eu vou fazer na sua vida. Foi uma voz tão forte, era como se alguém estivesse conversando no meu ouvido, cara. E eu, naquele momento eu chorei indo embora de bicicleta. Eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido uma paz daquela. E eu chorava tanto, e aquilo para mim foi um sinal de que não era algo normal, porque eu não tinha o costume de chorar, cara. Então, nos velórios da família, de parentes, não descia uma lágrima. Eu sempre fui muito fechado, sabe? Sempre fui, assim, nunca desejei mal pra ninguém, nunca fui um mau elemento. Andava, assim, com más amizades. Mas eu não chorava, cara. E ali eu chorei que nem uma criança, cara. E eu não sabia explicar, eu só sabia que o Deus que criou o céu e a terra tinha falado comigo. De uma Fui maneira embora pra... clara. Muito clara, muito clara. Foi uma experiência fortíssima. E o que aconteceu? No dia seguinte, cheguei na escola, contei pros meus amigos tudo, né? Cara, eu tive uma experiência ontem, Deus falou comigo. Pô, a molecada Zoando, começaram claro. a rir, Zoeira. tirar com a minha cara. Pô, você é o mais bagunceiro aqui da turma, cara. E outra, Deus não fala. Como é que Deus fala com alguém? Não é assim não, cara, que foi coisa da sua cabeça. Cara, a partir dali eu não sabia, mas o inimigo tentou tirar aquela experiência da minha mente o tempo todo, sabe? Meus amigos pegaram meu você pé não pra ir pra escutou. festa. É besteira, coisa da sua cabeça. Exatamente. Até mesmo porque eles não entendiam isso. Nem eu sabia que Deus podia falar com alguém assim. Passou o tempo, fiz 18 anos. Como eu disse, eu tinha muitos planos com a banda deu errado. Nunca encontrava um baterista. E aí, os meninos tentaram tirar isso da minha cabeça o tempo todo, né? Porque O que aconteceu? Eles acharam que ia atrapalhar a banda, ia atrapalhar tudo? O fato de você se converter? Não, esse foi o pessoal da escola, nem foi o pessoal da banda. Ah, tá. Entendeu? E eu mesmo ignorei e achei que era coisa da minha cabeça. Passou o tempo, fiz 18 anos e eu tinha muita vontade de um dia morar em São Tomé das Letras, que é cidade dos mineira, Gnomos, perto de Três Corações. Exatamente. Muito gnomo, muito bruxo. Fui um dia assistir ao show do Zé Ramalho e aquilo era minha praia, cara. Era aquilo que eu queria pra minha vida. E aí, meu pai falava: Juninho, você não tem ambição? Você não tem vontade de um dia ter um carro, ter uma casa? E eu falava: não tem não, pai. Nenhuma ambição. Sabe o que eu queria fazer o dia inteiro? Ficar desenhando. Eu gostava muito de desenhar. Pintava, né? Bruxo, gnomo, vampiro. Ah, é? Gostava de desenhar monstro. Tinha que ser feio, Sei. né? E gostava muito de artesanato, cara. Então eu queria viver disso, sabe? Inclusive, uma vez, quando eu era adolescente ainda, um moço foi pedir comida lá em casa. Era domingo à tarde, depois do almoço. E eu senti um amor tão grande por ele, cara. E eu fui lá na despensa, peguei muita coisa, sabe? E levei pra ele. E aquilo me marcou muito, porque eu senti muita compaixão daquele cara. Eu não sabia, mas aquilo já tá ligado com o meu chamado hoje, sabe? Já tinha ligação com o que eu vivo hoje. Então eu pensava: eu quero viver disso, cara. E viver um dia após o outro. Nada dessa vida louca de ficar trabalhando até se matar. Não, eu queria viver a vida mais leve. E aí, quando eu fiz 18 anos, o que aconteceu? Eu peguei a carteira de motorista, né? Tirei a carteira. E aí eu lembrei desse primo meu. Ele já estava morando em Carmo do Rio Claro, que é Minas Gerais também. E eu fui lá encontrar com ele. Quando eu fui e cheguei na casa dele, cara, ele estava ouvindo Resgate, uma banda evangélica, né? Conheço. Eu não conhecia, mas achei muito estranho aquilo, o que estava sendo falado na música. E eu cheguei lá, o cara lendo a Bíblia, cara. Ele estava morando sozinho. Na hora, né? Eu chamava de PH. Eu falei: PH, você quer virar pastor, cara? Se continuar desse jeito aí, você tá doido, cara. Você vai virar um pastor. Fizeram lavagem na sua cabeça. E ele falou pra mim o seguinte: Juninho, Jesus mudou a minha vida, cara. E se você quiser, um dia eu vou te contar o que aconteceu. E eu falei: não quero saber disso. Vamos pra boate, cara. Vamos lá ver o carro do meu pai, né? E só sei que naquela noite eu saí sozinho, cara. E não fui na boate. Fui comer um lanche. E no outro dia, eu pensei: ele vai me contar, cara. Deve Eu ter alguma conheço coisa. ele. É.
Não, calma aí. Pera aí. Você achou ainda que era uma coisa... Não, eu achei muito estranho, cara. Porque ele mudou radicalmente, entendeu? O modo dele agir, o modo dele ser. E no dia seguinte eu fiquei observando ele. Realmente ele tinha mudado. E aí não deu outra. Eu chamei ele pra conversar. E eu falei, cara, me explica aí. O que é isso aí, cara? O que aconteceu, né? Porque a minha visão é que ele tinha morrido, cara. Morreu para as coisas boas do mundo, né? E aí ele começou a me contar da Bíblia. Quando entrou o pecado no mundo. E aí por isso que Deus enviou Jesus. A gente já estava condenado. Ele começou a falar aquilo. Eu pensei, gente, eu tô com 18 anos. Eu nunca ouvi essas coisas que você tá me falando aqui. Eu já tinha visto o filme de Jesus no final de ano, na Globo, SBT. Mas nem sabia para que era aquilo. Por que Jesus estava morrendo daquele jeito. E aquilo mexeu muito comigo. Aí nós fomos pra praça. E aí chegamos na praça e ele falando de mim. Eu falei, não, pera aí, só um minutinho, cara. Essas moças aqui, você não olha mais? Como é que é isso, né? Ele falou assim, Juninho, eu tô esperando uma mulher de Deus agora, cara. Quero casar. Eu pensei, não é possível. E aí, por fim, eu saí daquela conversa assim, eu quero montar uma banda evangélica agora. Tô decidido. E ele falou, Juninho, vai com calma, cara. Porque do jeito que você é muito afobado, você vai... Na hora que você vê o que é uma igreja, você vai se frustrar com o ser humano, né? Resumindo, voltei para minha cidade. Eu achava que ser evangélico, ser cristão, era assim, não olhar para mulher, era não mentir, era evitar fazer o que é errado. E quanto mais eu tentava, aí não conseguia, cara. Porque eu não tinha o Espírito Santo ainda. Eu precisava do Espírito Santo, senão eu não vou conseguir, não iria conseguir mesmo. O que aconteceu? Durante uns 4 fins de semana, cara, por mão de Deus, por um milagre, eu acabei indo para a cidade dele. Tinha que alguma coisa acontecia que eu tinha que ir lá. E chegava lá, ele falava de Deus de novo para mim. Até que chegou o momento que ele mesmo falou com Deus, Deus, nunca mais eu falo do Senhor pro Juninho, porque cada vez que eu falo, ele tá pior. Eu só vou falar se ele vier agora atrás de mim, porque era sempre ele que puxava o assunto, sabe? Coincidentemente, ele teve que ir na minha cidade, resolver um negócio de carteira de trabalho e tal, da época que ele trabalhou lá. E eu fiquei andando o dia todo com ele. Ele foi numa loja cristã. Eu achei que tudo muito estranho, cara. Eu pensei, gente, o homem converteu mesmo. Não foi assim, só de fachada. E aí saímos à noite, sentamos no barzinho. E aí eu pedi a cerveja, o cara pediu coca. Cara, naquela hora eu já toquei no assunto. Falei, não, pera aí, cara. Não bebe... Eu sei que ali nós começamos a conversa, cara, e não parava. E eu comecei a sentir uma paz, assim, conversando com ele. Eu não percebia, mas eu gostava muito de tocar nos assuntos com ele. E eu perguntava tudo da Bíblia. E ele manja muito de Bíblia. Ele tem um dom de mestre mesmo, sabe? E aí ele me ensinando tudo, cara. Das doutrinas, né? Kardecista, do catolicismo. E ele foi tudo na Bíblia. Só sei que o bar fechou. E eu falei, cara, deixa eu dormir na sua casa hoje, cara. Continua falando desse negócio pra mim, cara. E aí ficamos a noite inteira. Nem dormimos naquela noite. Era umas 9, 10 horas da manhã. Eu pensei, eu vou embora pra casa. Ele só falou pra mim o seguinte, Juninho, você precisa se arrepender, cara. Você precisa mudar de vida, entregar a sua vida pra Jesus. Senão você não tá salvo não, cara. Você não vai pro céu. Ah, pra que ele foi falar aquilo, cara? Eu saí de lá com medo de morrer, cara. Medo de tomar uma bala perdida, um carro me pegar. Nossa. E aí eu fui ficando com essa noia na cabeça. Ou vai acontecer uma coisa muito ruim ou uma coisa muito boa. E realmente, cara, a partir dali, parece que a minha vida, eu fui ficando um careta, sabe? Porque eu ia fumar, passava mal. E aí teve até uma festa lá na cidade dele, né? Cara, bebi demais e fumei e passei tão mal que eu pensei, nunca mais eu mexo com isso, cara. Porque, nossa, passei muito mal mesmo. Ao ponto de quase ir pro hospital. E as coisas foram dando tudo errado, cara. E aí, eu falava com os amigos meus da escola. Cara, eu não sei, tá uma batalha dentro de mim entre o bem e o mal. Não sei explicar, ninguém me entendia. E ele tinha falado pra mim o seguinte, Juninho, não procure igreja por enquanto. Firma na Bíblia, na palavra de Deus. Porque aí, se você tiver firmado na palavra, ninguém te tira mais. Não vai na igreja ainda. Porque ele queria ir me discipulando, entendeu? Entendi. Ele queria me ensinar primeiro, para depois... Eu acho que ele ficava com medo de eu me frustrar. De ver que muita gente lá também não tá querendo Deus, né? É normal. E aí, o que aconteceu, cara? Eu fui ficando muito curioso. Eu pensei, eu tenho que ver. Será que todo mundo é crente que nem o meu primo, né? Firme com Deus assim? Não é possível. Só sei que naquela semana eu comentei com um primo meu que trabalhava com meu pai. E eu falei, Marco Aurélio,
Eu tô pensando em ir na igreja, cara. Igreja evangélica. Morrendo de vergonha, né? Esse moço falou pra mim, cara, eu também tô querendo conhecer. Vamos junto. Eu falei, então, fechamos. Ligamos pro pastor e falamos o seguinte, olha, nós estamos querendo conhecer um culto aí pra ver como é que é. E o pastor falou, vem no domingo, porque quarta-feira é dia de oração. Vocês não estão acostumados, pode ser que vocês não vão gostar. Domingo não, tem jovens, tem louvor, tem banda. Eu falei, não, pastor, nós vamos hoje. Nós estávamos com muita curiosidade. Chegamos lá na porta da igreja, cara, aquele povo orando alto. Me deu um medo, cara. Eu pensei, esse povo vai pôr a mão na minha cabeça. Sei lá o que vai sair. E fomos embora. E não entramos na igreja. Mas não consegui, cara. Quinta, sexta, sábado. Aí eu pensei, domingo eu vou, cara. Aí eu liguei pra esse baixista, que conhecia a palavra. A avó dele falava assim, eu te pago um salário por mês pra você ir na igreja comigo. Nossa. O cara não queria ir, cara. Mas eu falei, não, vamos hoje, cara. Vamos conhecer. E aí eu fui, esse moço, o Bruno, né? Bruno Ottoni. E o Marco Aurélio, esse primo meu. E os nossos pensamentos eram assim, cara, vamos ver quem que é. Vamos ver como é que são as crentinhas lá da igreja. Era o nosso pensamento. Claro. Não era convertido, não tinha. Vamos ver o que tem lá. E aí, o que aconteceu? Chegamos lá, cara, esse amigo meu já mirou numa moça. Eu falei, cara, olha aquela lá, né? Hoje tá casado com ela. É. Deus tinha outros planos pra mim, porque eu fiquei uns 2 anos e meio de molho. Virando taxista dos amigos, né? Porque levava todos os irmãozinhos da igreja, tudo. E eu mesmo fiquei sozinho, né? Cada um tem seu tempo, né? Tem o tempo de Deus. Tive que aprender a esperar em Deus. Então é por isso que eu falo das minhas experiências, porque eu sei que muita gente passa por isso, né? E frequentando, eu não falava pra ninguém, cara. Deus me livre. Aquilo pra mim era a pior era meio coisa. segredo. Poxa, ninguém podia saber que eu tava indo na igreja, entendeu? Quando a gente chegou na igreja, cara, uma irmãzinha, ela chama Fátima, uma bênção. Ela falou, não tô acreditando, você tá aqui na igreja. Nossa, essa semana eu fui na loja do seu pai e eu te vi com as unhas pintadas, a roupa rasgada, e eu orei por você, moço. Olha e você tá aqui, que bem. E o povo recebeu a gente muito bem. E aí continuei, cara, na igreja. Nossa, eu gostava muito. Eu penso, gente, que povo diferente. Povo alegre. Povo alegre, dia de semana, cara. Sabe, assim, o povo parece que vive uma outra realidade. E comecei a gostar muito das mensagens, da pregação, do louvor, mas não contava nada pra ninguém. Até que um dia eu me frustrei, porque eu fui sair com os jovens da igreja e eles não estavam nem aí, cara, pra Deus, entendeu? E o assunto deles era o seguinte, como é que é as coisas lá do mundo? Eles eram tudo nascidos em berço evangélico. Ah, é? É. Então eles queriam saber como que era o mundo, e eu tava vindo do mundo. Você tinha todas as... Poxa, aí eu pensei, quer saber, cara, eu vou andar com as senhorinhas da igreja. Eu vou andar com as moças que são mais firmes, os caras mais firmes, né? E aí elas um dia me chamaram pra ir numa vigília de oração. E ela falou, Juninho, você não aceita ir com a gente numa vigília? A gente passa, pega você na sua casa. E eu aceitei, cara. O dia da vigília foi um dos dias que eu tive mais tentações, assim. Porque tinha uma moça que queria ficar comigo e muito compromisso. Tudo pra eu não ir nessa vigília. Mas eu tomei essa decisão, cara. Eu pensei, cara, eu preciso conhecer. Eu estava disposto a ir sem preconceito, sabe? Eu queria conhecer a religião evangélica. E fomos para esse sítio, inclusive, que era dessa moça, dessa Fátima. Chegamos lá no sítio, cara. E aí o pessoal começou a tocar os louvores, teclado, e batendo palma, curtindo. Eu pensava, gente, esse povo é muito doido, cara. Eu me senti um peixe fora d'água, totalmente diferente deles, sabe? Era outra cultura ali, né? Aí uma mulher começou a orar em línguas na minha frente. Eu pensei, gente, o negócio aqui tá internacional, tá chique, né? O que acontece? Essa moça começou a rir, cara, meus amigos cutucaram. E eu falei, Juninho, você lembra que essa mulher, essa semana, ela deu uma desafinada no louvor? E você rachou o bico de rir dessa mulher? Agora ela tá rindo de você, que Deus revelou pra ela, cara, o seu pecado. Era zoeira, né? Claro. Cara, eu pensei, gente, Deus revela, assim, as coisas que a gente faz, né? Eu não sabia de nada, né? Aí, de repente, cara, a gente já fazia um bom tempo que a gente tava lá só observando. Ninguém orou. Até mesmo tem aquele negócio, ó, eu não vou orar, então vocês também não oram não, sabe? Ninguém, né, cedia. E aí meus amigos cutucaram e eles falaram assim, olha, eles já começaram a servir um pãozinho de queijo, né? Minas é pão de queijo, né? Já começaram a servir um pãozinho de queijo, um bolinho de fubá, vamos pra lá. Tá acabando a vigília mesmo, cara, vamos lá. Espontaneamente, eu virei pra eles e falei assim, vocês querem saber de uma coisa? Deus vai falar comigo agora, cara. Falou pra quem? Eu falei pra eles. Pra eles quem? Pros meus amigos. Ah, é? É. Só que eu assustei comigo mesmo, cara, porque foi muito espontâneo. Mas eu acho que... Mas foi não foi arrogante o que você falou, não, foi de acreditar mesmo. Acreditar.
Foi assim, algo gerou isso dentro de mim, cara. Sim. Esse desejo. Eu falei, Deus vai falar comigo agora. Eles arregalaram o olho e saíram de fininho. Então tá, fica aí. Eu fiquei lá sozinho, cara. Quando eu fiquei lá sozinho, eu fiquei pensando, gente, o que eu fui falar e agora? Eles vão falar pra todo mundo que eu quero me converter e eu nem sei se eu quero ainda. Calma aí, as coisas têm que ser mais do meu jeito. Não quero que seja forçado. Só sei que de repente meu corpo começou a tremer, cara. Me deu uma tremedeira na perna, nos braços. E tava um calor, não tava frio. Eu pensei, eu tô morrendo. Nossa, eu tô morrendo. Bem que meu primo falou, eu tenho que me arrepender. E me veio esse pensamento. Quando eu pensei nisso, eu coloquei em pé. Eu me coloquei em pé porque eu pensava, nossa, eu acho que eu vou me ajoelhar. E o pessoal já tava tudo chorando, cara. Tava um mover ali, sabe? Deus tava se manifestando mesmo ali. Mas eu pensei, eu não posso me ajoelhar, porque se eu ajoelhar, o que o pessoal vai pensar de mim, né? E eu resisti ali, cara. Na hora que eu resisti, entrou um moço ali na minha frente. Pedrinho, né? Ele era diácono da nossa igreja. Ele abriu a Bíblia e leu uma passagem que os discípulos estavam no barco com Jesus e Jesus dormindo na proa do barco. E veio uma forte tempestade. A água começou a entrar no barco e o barco querendo afundar. E eles clamaram, gritaram, mestre, o senhor não se importa que nós estamos morrendo aqui, quase morrendo? Jesus simplesmente acordou e acalmou a tempestade. E eles ficaram maravilhados, né? Nossa, quem é esse que até o mar obedece e os ventos obedecem? Você acredita que esse cara falou o seguinte, olha, tem um jovem aqui que a sua vida está totalmente tribulada. As coisas não estão dando certo. E ele começou a descrever a minha vida, cara. E ele falou, a sua vida está exatamente como os discípulos. Parece que o barco vai afundar. Pensamento de morte. E começou a falar. Eu pensava, gente, já contaram de mim. Contaram a minha vida para esse cara. E aí o cara começou a falar, entrega a sua vida para Jesus. A sua vida vai mudar. E começou... De repente, por fim, eu já estava com o olho fechado e sentindo uma paz, aquela mesma paz que eu tinha sentido, né, meses atrás, quando Deus tinha falado comigo. E aí, por fim, foi passando um filme na minha cabeça, cara, uma vontade de arrepender. E tudo de errado, sabe, que eu fui fazendo, a minha vida inteira, a primeira vez que eu fumei o beck ali, me veio um arrependimento, cara. E aí eu pensei, nossa, por amor a Deus, eu posso abrir mão do meu passado. De tudo que eu fiz de errado, eu posso abrir mão por amor a Deus. Olha o que Deus fez por mim. Eu já estava ouvindo sobre Jesus. Foi naquele momento que eu falei, Jesus, entra na minha vida. Olha o estado que está a minha vida. Faz o que o Senhor quiser fazer comigo. Em oração ali, não sei quanto tempo durou, mas eu chorava que nem uma criança, cara. Veio uma presença tão forte, terminou tudo aquilo. Eu saí abraçando o pessoal, cara. E eu falei, Deus acabou de falar comigo. Deus, eu estava assim, maravilhado. Terminou aquela vigília, eu já estava no céu, cara. Ali, se eu morresse ali, pra mim, tanto fez, tanto faz. Eu já estava no céu. Quando a gente estava saindo, cara, foi a primeira vez que eu tive um contato com o sobrenatural, assim, de ver. Porque até então eu estava ouvindo, né? Ouvi a voz de Deus. Sim. Eu vi um bruxo, cara, no meio do mato. Era tipo um senhor. E só eu via, cara. E ele estava agachado, com um chapéuzão, e ninguém via mais. Eu pensei, não é possível. Acho que eu tô pirando, tô ficando doido aqui. Aí eu chamei a filha dessa moça, que era dona do sítio, e eu falei pra ela, você tá vendo um senhor ali, parece um bruxo, um velho ali, né? Ela falou assim, Juninho, expulsa em nome de Jesus. Isso aí é do diabo, cara. Isso não é de Deus, não. O diabo viu o que Deus fez na sua vida lá, você contou pra todo mundo, Deus falou com você lá, cara. Na hora, eu repreendi, falei, tá amarrado em nome de Jesus. E peguei, virei as costas e fui embora. Cara, nisso que eu fui embora, eu tava assim maravilhado, eu até esqueci aquilo que eu tinha visto. No dia seguinte, eu tava tão cheio de uma paz, cara, eu dormi. Eu nunca tinha dormido como eu dormi naquela noite. Primeira coisa, liguei pro meu primo. Cara, você não vai acreditar, eu tô indo na igreja, pode achar ruim comigo, tô indo na igreja. Tinha falado pra mim. Eu tive um encontro com Deus, cara, numa vigília. E comecei a contar tudo que Deus tinha feito e tal. Ele ficou maravilhado, ficou muito feliz. A partir dali, cara, não conseguia segurar mais, cara. Não tinha como esconder. É o que Jesus falou. Vós sois a luz do mundo. Você não pode esconder uma candeia ali debaixo da cama. Você tem que pôr em cima do criado para iluminar toda a casa. Cara, eu não conseguia mais segurar. E aí, quantas vezes meu pai me viu ali na beirada da cama orando. Às vezes me põe, Juninho, vai dormir, cara. Dormia ali mesmo, cara. E aí, o que aconteceu? Meus amigos da escola falaram, isso aí é fogo de palha, isso aí vai passar. Ninguém acreditou, cara. Foi
incomodava. Porque assim, eu fiquei também chato, eu confesso. Fica, né? Porque eu queria que todo Só mundo que falar experimentasse, isso, cara. né? Eu queria que eles vivessem o que eu vivi. E eu ficava muito assim, questionando a Deus. Deus, por que só eu? Por que aconteceu só comigo? Por que ninguém acorda para isso que eu vivi, para essa realidade? O que aconteceu? O tempo foi passando e eu pensava, cara, o que Deus tem para mim? Qual será que é o plano, o chamado que Deus Ele tem para voltou a falar mim? contigo Nossa, sobre alguma não, coisa? eu ia nas vigílias, cara. Parecia assim, que era tiro e queda. Eu chegava na vigília, vinha alguém conversar comigo. E a pessoa começava a orar comigo, pessoa que nunca tinha me visto. E Deus falava comigo: meu filho, eu te tirei das trevas. Meu filho, eu tenho uma grande obra na sua vida. Tem uma moça da nossa igreja, a Ana Cláudia. Ela começou a orar por mim. Eu posso orar por você? E eu ia muito em vigília. Eu pode. Ela começou a orar por mim. Ela não parava de chorar. Eu pensei, gente, essa mulher vai ter um troço aqui. O que está acontecendo? Ela falou assim: meu filho, eu não estou conseguindo enxergar o fim do teu ministério. Eu vejo pessoas do Brasil inteiro, fora do Brasil, sendo alcançadas. Você vai pregar para muita gente. E eu guardava aquilo no coração, sabe? Mas eu não entendia. Como assim vou pregar? E eu era muito tímido. Eu tinha banda de rock, mas eu cantava olhando pro chão, cara. Morrendo de vergonha, sabe? E eu pensava, como eu vou ser um líder? Eu não tô entendendo. Vou ser um pastor. Vou ser um pregador, sabe? Eu ficava assim, maravilhado. Totalmente grato a Deus. Me sentindo assim, nossa, quem sou eu? Né? E ao mesmo tempo eu pensava, por que eu? Por que não acontece com os outros? Mas hoje eu vejo que eu tinha uma sede muito grande, cara. E Deus, ele age de acordo com isso, sabe? Quanto mais sede, mais Deus derrama. Então eu não me contentava só com os cultos. Eu queria conhecer a Deus, eu queria ter experiência com Deus.